Bom, vamos continuar falando desse jogaço, fazendo contato direto com a Arena de Itaquera, com o repórter Fernando Gavini, que está acompanhando a chegada dos torcedores. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite para vocês que acompanham o Gazeta Esportiva. Falo aqui da Arena Corinthians, onde a partir das 9h30 da noite tem o clássico entre as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo estarão frente a frente 8 meses depois do Corinthians ter eliminado o Flamengo da semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Agora, o movimento aqui ainda está muito tranquilo. O que a gente pôde perceber nesse momento aqui, ainda mais de 3 horas antes do jogo começar, o movimento mesmo das pessoas que vão trabalhar no jogo, muito pouco torcedor por aqui no entorno do estádio neste momento. Certamente as pessoas estão a caminho, vindo para cá, porque a expectativa é de um grande público, claro, no jogo que envolve Corinthians e Flamengo, a expectativa não poderia ser outra. 28 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Vamos ver quanto é que vai ser o público total, porque ainda até às 7 horas da noite os pontos de venda de ingresso vão estar abertos para o torcedor que quiser vir aqui até a Arena Corinthians para acompanhar esse grande clássico. Primeiro jogo das oitavas de final entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini, por todas as informações. Celso Cardoso, ainda tá, o jogo é um pouco mais tarde, mas sim, o pessoal já está chegando lá. E outra coisa, 28 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Maravilha, é um número muito bom. Vai lotar, Flamengo e Corinthians, não é tamanho. É curioso, porque o presidente do Santos estava aqui, né, no final de semana, e no Mesa Redonda, e ele falava do pouco baixo público nos jogos do Santos. E tem muito a ver com a questão das novas arenas. Corinthians e Palmeiras melhoraram muito a média. Dá para você levar a família. Exatamente. Nos outros jogos é mais complicado. Você leva a sua namorada, começando o namoro e tal, você leva ela no Pacaembu para fazer xixi em banheiro químico. Banheiro químico. Acaba o namoro. Não dá, né? É verdade. Ai, não dá, você vai no campo do Palmeiras, é melhor lindo, deixar lindo. pra levar Você chega lá, mais intimidade. Você já faz é verdade. Você tem meia hora de O campo do Corinthians também. É muito bonito, muito luxuoso. Ainda mais né? internamente. Aí a menina senta e tá falando, nossa, que lugar legal, esse cara é Isso é um passeio legal, né? Não vira uma coisa bacana, embora eu entenda e defenda muito que tem que existir mais experiências num campo de futebol. Não, mas não, tem que existir, não tem nada, né? O Gavini falou que o Flamengo é o único time que o Carille nunca venceu? Isso é fato mesmo. Como é que é? Ele enfrentou o Flamengo 2 vezes, está lá no site gazetesportiva.com. Ambas em 2017 e teve um empate e uma derrota. E a gente vai mostrar, inclusive, daqui a pouquinho no VT do Daqui a pouquinho. Olha, aliás, aproveitando, a gente vai falar desse histórico, eu vou falar também do outro histórico de mata-mata bem interessante. Tá. Então, ó, como o Gavini falou, o Corinthians e o Flamengo têm um histórico recente favorável aí ao Coringão. Não é. O Flamengo traz boas lembranças ao Corinthians na Copa do Brasil. No ano passado, pela semifinal do torneio, empate no Rio e vitória em Itaquera. Acho que foi um grande jogo, a gente espera que possa ser assim e claro que a gente possa passar novamente de fase. Mas no Brasileirão, uma das piores derrotas do Alvinegro em toda a sua história na Arena, 3-0. Faltou um pouco de concentração, um pouco de atenção em alguns momentos da partida e faltando isso, diante de uma equipe forte como do Flamengo, né, ocasionou. Então a gente tem que tirar de lição. Em 2019, porém, a realidade é diferente. Desta vez, o Corinthians não vai decidir o confronto em casa, como em 2018. E o Flamengo ainda é uma das maiores equipes em termos de contratações no futebol brasileiro nesta temporada. Acho que é dentro de campo que se mostra, acho que é dentro de campo que as coisas acontecem e é ali que a gente vai mostrar. Então, as coisas de fora, de financeiro, acho que isso aí é para a diretoria, a gente preocupa em jogar, fazer o melhor para que a gente consiga os resultados dentro de campo, né? Você sabe, só para explicar, né? Isso. O Carille, ele fez 2 jogos contra o Flamengo em 2017. Empatou e perdeu. Jogando Itaquera e perdeu no Rio. Então, o retrospecto do Carille contra o Flamengo não é bom. Mas do Corinthians contra o Flamengo no ano passado foi bom, porque eliminou o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Um dos jogos mais horrorosos da face da terra, aquele Flamengo e Corinthians, que eu vou te falar, tive que tomar remédio pro fígado,
no meio da transmissão. Sério mesmo? E depois ainda, desculpe, não deu. Um dos jogos mais horrorosos que eu vi na minha vida. Um 0-0, uma vergonha. Fiquei com vergonha de falar que aquilo era futebol, que aquelas camisas eram de Corinthians e Flamengo. Agora, coisa horrorosa. Agora, em mata-mata, o retrospecto do Flamengo contra o Corinthians é melhor. Eu lembro isso de cabeça. 84, o Corinthians tinha Sócrates, tinha tudo, eliminou o Flamengo no Morumbi, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Puseram o voo lá. Ponte aérea, próximo, não sei o quê. Isso foi... Os marcantes ficou sacaneando. Foi legal. Isso, é porque o Flamengo tinha um timasco, ele perdeu lá por 2-0 e ganhou de 4-1. 4-1 aqui, foi engraçado aquele dia. Depois... Imagina o placar eletrônico do Morumbi gozando o Flamengo porque o Corinthians ganhou. Vê se a gente teria um quadro desses hoje. Pois é, em 89, pela Copa do Brasil, o Corinthians também perdeu por 2-0 lá e aqui estava metendo 4-1 quando o Júnior fez um segundo gol lá, classificou o Flamengo. Em 97, o São Paulo, o Flamengo também passou. Libertadores de 2010 deu Flamengo, o técnico Mano Menezes, quando ele perdeu lá por 1-0. Ganhou aqui por 2-1, 2 gols do Ronaldo. O Wagner Love, inclusive, foi quem fez o gol do Flamengo, que eliminou o Corinthians da Libertadores. Aliás, eu tenho de dois amigos que estavam lá e choraram. Ela Você estava. e ela, os dois saíram chorando do Não, estádio. Eu não estava. E não pelo time, pelo amor à cidade. São Paulo perdeu do Rio. Não venha com fake news. Quem estava era ela. E o Corinthians saiu aplaudido desse jogo. Foi, o Ronaldo fez 2 gols, o Wagner Foi o Love Adriano que fez O Adriano fez um, o Wagner Love fez o outro. Não foi? Não. O gol do Flamengo não foi do Adriano Adriano? Não, foi do tá. Wagner Love. Foi Foi 2-1, Love. Wagner Love. Com aquelas trancinhas vermelhas do E aí o Chicão quase fez um gol de falta no final do jogo. E aí no ano passado deu Corinthians, né? Empatou lá 0-0, aquele jogo horrendo, um dos piores jogos da história do Corinthians. Nossa, horrível. Vai ter uma placa no Maracanã. Nossa, igual na placa do gol do Pérez, tem esse jogo. Zito armando aquela baita retranca. Olha, o repórter Alexandre Silvestre falou com o atacante Gabigol do Flamengo. Se o Corinthians deve manter aquele padrão forte, defensivo, o Flamengo aposta as fichas no seu poder de fogo. E entre as peças que podem furar o bloqueio corintiano está Gabigol. A gente é um time que ataca bastante, que tenta jogar sempre com a bola, tem a posse de bola. Creio eu que isso não vai mudar. Quais os riscos que esse Corinthians pode oferecer ao Flamengo? É um time que aparentemente é inferior tecnicamente a vocês, mas que é muito competitivo em jogos de mata-mata também, né, Gabigol? Não, discordo um pouco. Eu acho que eles têm muita qualidade técnica e talvez bastante mental de poder suportar os jogos deles, de querer com mais marcação, tentar jogar no contra-ataque, mas também quando tem a bola eles jogam. Melhor jogar a primeira num mata-mata fora de casa ou em casa? Olha, pra mim não tem muita diferença. Acho que pode ser que isso seja melhor pra gente jogar o segundo jogo na nossa casa, né, que é o último jogo. Mas creio eu que em jogos assim, grandes, não tem muito o que escolher. Dá pra prometer gol? Não. Promete muita vontade, determinação, como sempre, com meus companheiros, tentar ajudar o time de alguma maneira. E sair o gol, vou ficar muito feliz. Agora vamos acionar outro repórter que acompanha os preparativos para esse jogaço. Boa noite, Adriano Dolfi. É isso aí, Michele. Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui da Arena Corinthians, em Itaquera, onde daqui a pouco Corinthians e Flamengo reiniciam mais um duelo na história dos dois clubes. História que no ano passado teve 2 encontros pela Copa do Brasil. O Corinthians acabou levando a melhor na semifinal, um empate no Rio de Janeiro, e aqui na Arena, vitória por 2-1. Bem verdade também que no Campeonato Brasileiro o Corinthians conheceu aqui em Itaquera uma das suas piores derrotas no torneio, uma vitória do Flamengo por 3-0, que aliás alimentou toda a crise no final do campeonato, quando o Jair Ventura dirigia a equipe. O Corinthians que vai entrar nessa Copa do Brasil em sua 5ª fase, o Flamengo estreando agora por causa da disputa da Copa Libertadores, o Flamengo que já eliminou o Ferroviário do Ceará, o Avenida, o Ceará lá também de Fortaleza e por fim a Chapecoense. Vale lembrar que esta fase de oitavas de final, quem passar desse duelo
entre Corinthians e Flamengo vai conquistar um prêmio aí de mais de 3 milhões de reais, um prêmio importante, especialmente para o Corinthians, que não vive seu melhor momento financeiro. Em relação às equipes, o Corinthians continua sem o Gustavo, jogador que está se recuperando de uma lesão na coxa. Ele não vai ficar nem no banco de reservas. Existe a expectativa se o Fábio Carille vai escalar o Júnior Urso ou o Ramiro, já que ele fechou a última atividade à imprensa. Aconteceu apenas uma entrevista coletiva com a presença dos jornalistas, e fica também aí a dúvida em relação ao comando do ataque, se ele vai escalar o Wagner Love ou o Bozelli, o argentino, que não foi bem na última partida contra o Grêmio. Em relação ao Flamengo, o time completo, todos os jogadores estão à disposição do técnico Abel Braga, que vai contar inclusive com o retorno do goleiro Diego Alves. A gente retorna, Michele, daqui a pouquinho aqui de Itaquera, com a presença inclusive do Fernando Gavini, para passar as últimas informações desse jogão de bola. Corinthians e Flamengo, oitavas de final da Copa do Brasil. Combinado? Combinado, Adriano Dolfi. Olha o estádio todo vazio, aquele silêncio, daqui a pouquinho veio o grito da galera.